Fala, doctors! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Doutores do Excel aqui no YouTube. Hoje nós vamos aprender 3 maneiras de excluir linhas em branco da sua planilha. Quem nunca sofreu com isso, não é verdade? Vamos aqui para a tela, sem enrolação, hein? Primeiro eu quero mostrar como a gente vê muita gente fazendo por aí, e eu altamente recomendo que não se faça dessa forma. Como seria? Estou aqui com essa tabela, na verdade ela é um intervalo, né? Eu não tenho aqui o design de tabela, e eu quero eliminar tudo onde a linha do piloto seja vazio. Como que a gente vê o pessoal fazendo? Clicar com o botão direito, excluir, linha inteira. Clicar com o botão direito, excluir, linha inteira. Não, Juliano, mas eu não faço assim, porque eu aprendi um atalho, que é o F4, que ele repete a última ação. Então, Ó, F4, F4, F4. 2000 anos depois. E vai ficar aqui até amanhã, né? F4. Vamos ver 3 formas corretas de se fazer isso? Vamos lá então, hein? A primeira forma, eu vou fazer aqui usando os menus de navegação. E nele, a gente tem o seguinte recurso. Eu vou selecionar, aqui eu estou com um intervalo de células, porque isso pode acontecer, você não ter o objeto tabela, e aí você vai ver a diferença depois quando eu fizer com atalhos. Vou selecionar aqui, então, todo o meu intervalo. E observe como é chato eu ficar indo até lá embaixo, porque tem um monte de linha em branco. Então, primeiro recurso, eu vou direto onde eu não tenho linhas em branco, cheguei na minha última célula. Cliquei aqui, que é a coluna de referência que eu quero excluir as linhas em branco. Estou segurando a tecla Shift, selecionei até lá em cima, ok? Aqui eu vou em localizar e selecionar. Eu quero ir para especial. Então, como eu disse, estou usando os menus de navegação e depois eu vou fazer via atalhos para vocês verem como é muito mais rápido. Abri essa caixinha especial, seleciono em branco, clico em OK, observe que ele selecionou todas as linhas que estavam em branco naquela coluna que eu pré-selecionei, correto? Não clico em lugar nenhum, vou aqui nesse campo de células, excluir linhas da planilha. Pronto. Tudo que estava vazio não está mais. Posso Ctrl setinha para baixo, observe então agora, eu navego entre os extremos deste meu intervalo. Ok? Vamos ver como isso pode ficar muito mais rápido então com os atalhos. Eu vou formatar isso aqui como tabela, Ctrl Shift, setinha para baixo e para a esquerda. Vou aqui formatar ele como tabela. E ok. Tenho as mesmíssimas informações com várias linhas vazias. Observem aqui então, se eu selecionar só vazias, tenho lá 59 registros. E observem que o meu critério ele é a coluna do piloto vazia. Eu tenho alguns que estão vazios em outras colunas. Beleza? Mas o nosso critério aqui é coluna do piloto vazio, eu quero excluir. Vamos com o atalho? Ctrl espaço, eu selecionei a coluna toda. F5, eu vou para especial, ou Ctrl G, também eu abro essa caixinha. Observe que aqui eu tenho o E do especial sublinhado. Isso quer dizer que se eu digitar Alt E, ele clicou naquele botão. Ok? Observe que branco, o B está
sublinhado, Alt B, dei um check aqui, Enter. Ele já selecionou todas as linhas, então, que estão em brancos. Em branco. Ctrl menos, selecionei. Ok? Tá pronto. Vou dar um Ctrl Z nisso que eu fiz, só para executar agora sem explicar, só para vocês verem como isso é muito rápido e a gente fala nos cursos, na nossa plataforma completa, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês, sobre dicas de produtividade. Isso é produtividade, gastar menos tempo para fazer uma coisa. Ctrl espaço, Ctrl G, Alt E, B, Enter, Ctrl menos. Vai lá. Fiz toda a atividade de excluir as linhas em branco. Ok? Este foi, então, a primeira maneira, usando a caixa de ir para especial com atalhos. Ok? Uma segunda forma que a gente tem como fazer, agora criando uma coluna auxiliar, e digamos que o critério não é mais só a coluna de pilotos estar vazia. Eu quero que uma linha inteira ou um pedaço do meu intervalo inteiro esteja vazio. Então, vamos lá. Trabalhando agora com o intervalo de células, eu vou criar aqui uma coluna que eu vou chamar de filtro. Ok? E nela eu vou contar quantos valores eu tenho nestas colunas, de D até M. Enter. E ele me deu aqui que eu tenho 10. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu posso ir clicando e arrastando dessa forma, ou eu posso dar um duplo clique na alça de preenchimento e ele foi até lá embaixo na última célula. Ok? Ctrl setinha para cima, eu vou tirar os filtros que a gente tem aqui e colocá-los novamente, usando agora Ctrl Shift L de atalho. Observem que aqui eu contei quantos valores eu tenho nessas colunas. E eu quero, então, excluir todas que estão zeradas. Se eu vier aqui, limpar o filtro e selecionar apenas 0, tá lá, eu tenho 15 registros encontrados. Se eu der aqui Ctrl espaço, observe que ele selecionou a coluna inteira, porque eu não estou com o objeto tabela. Então, dessa forma, eu vou selecionar manualmente aqui, botão direito, excluir linha. Ele pede uma confirmação. Ok. Se eu agora limpar este filtro, observe que eu não tenho mais nenhum registro, nenhuma linha com 0 preenchidos. Ok? Feito isso, posso excluir aqui. Beleza? Vamos ver a diferença deste conceito de coluna auxiliar agora no objeto tabela? Sendo um objeto tabela, incluir um dado aqui do lado, ele automaticamente já expandiu a coluna aqui para mim. E sendo um objeto tabela, agora eu quero inverter o critério que a gente fez. Eu vou agora contar vazio neste intervalo aqui, e observe que ele já automaticamente, por eu estar usando o objeto tabela, ele já preencheu para todas as linhas. E como eu inverti o critério, antes eu usei contar valores, e agora eu estou usando o contar vazio, observe que agora o que eu preciso filtrar é o número 11. Ups. Ok. Posso selecionar, excluir linha inteira da planilha. E observem que, como eu estava trabalhando com o objeto tabela, ele não mais pediu aquela mensagem de confirmação de tem certeza que você quer excluir? Beleza, tá lá. Ok? Agora, a terceira forma, e que eu particularmente acho a mais produtiva, é via Power Query.
Vamos lá. Tenho aqui, e aqui eu estou trabalhando novamente com um intervalo de células. E como que eu jogo isso para dentro do Power Query? Vamos lá. Eu vou Ctrl End para eu ir até a última célula utilizada neste intervalo. Estou selecionando agora Ctrl Shift Home. Ele foi lá para cima. E agora, se eu vier aqui em dados e clicar aqui desta tabela, observem o que vai acontecer. Ele vai criar o objeto tabela. Mas digamos que eu não queira fazer isso. Eu quero continuar trabalhando com o intervalo, certo? Então eu vou cancelar essa ação aqui. E eu quero continuar com isso aqui sendo um range, um intervalo de datas, perdão, de dados, ok? Então aqui na caixa de nome, eu vou chamar de dados. Enter. Então agora eu tenho um intervalo nomeado chamado dados. Vamos ver o que ele faz? Se eu vier aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, o nome dados se refere a este intervalo, ok? Então agora, estando com ele selecionado, e se porventura você clicou fora aqui e desselecionou, você pode vir aqui e selecionar o dados, e agora sim eu quero jogar isso para dentro do Power Query. Quando eu fizer isto, ele vai abrir o Power Query e observe que o vazio aqui, ele chama de null. E aqui eu tenho este recurso na página inicial, aqui em reduzir linhas, eu posso remover linhas em branco. Cliquei, fechar e carregar, ele automaticamente vai carregar aquele intervalo de dados que a gente tinha, que a gente nomeou de dados, para uma nova tabela, já sem as linhas que estavam em branco. Qual a vantagem da gente fazer dessa forma? Vou deixar para mostrar agora no último exemplo, certo? Temos aqui então agora com o objeto tabela. São os mesmos dados, mas agora, em vez de termos um intervalo nomeado, eu vou puxar para dentro do Power Query a tabela propriamente dita. Eu não nomeei a tabela, ela ficou com o nome tabela 2. Se eu quiser aqui, eu posso chamar de dados 2, só para ficar semelhante ao exemplo anterior. Eu posso vir aqui, remover linhas em branco. Automaticamente, quero carregar isso agora para uma nova planilha. Está lá, dados 2. E se eu vier aqui embaixo e, porventura, colocar vários novos itens, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e dentro deles eu vou eliminar algumas linhas aqui em branco. Por que eu prefiro esta opção? Trabalhar com o objeto tabela e usando o Power Query, pelo poder de automação que a gente tem. Em todas as metodologias anteriores que eu mostrei, caso surjam novas linhas em branco, eu tenho que ir lá e fazer novamente, certo? Aqui, dados, eu vou lá embaixo para a gente poder ver esta informação. Observe que eu tenho 1110 linhas carregadas, e se eu vier aqui e clicar em atualizar, automaticamente ele puxou lá mais 11 linhas, que foram as informações que eu copiei e colei aqui para baixo e excluí algumas, certo? Intelligent. Então, automaticamente, observem aqui, eu tenho 11 linhas novas com valores, são as 11 linhas que a gente criou aqui, certo? Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo te ajude a ser mais produtivo. Deixa aqui embaixo no comentário se você conhecia todos esses 3 métodos ou se você fazia o primeiro, que é como não devemos fazer, certo? Não esquece de
compartilhar esse vídeo, se esse vídeo te ajudou. E muito obrigado. Até a próxima aula.